Clara. Olá, sejam todos bem-vindos a mais um estudo com o NEC, Núcleo de Estudos Espíritas Casa do Caminho, na cidade de Biel, na Suíça. Daremos continuidade hoje ao nosso estudo do Céu e Inferno. Estamos no capítulo 2, na segunda parte, e que ser Espíritos Felizes, na página 218, no item 6. Vamos então dar continuidade. Terezinha Oliveira, que está presente, é a nossa facilitadora de hoje. Então, vamos dar início, então, ao nosso estudo de hoje. Vou compartilhar aqui a tela. Hoje nós iniciaríamos aqui no item 6, mas só vou dar uma recordada nesse caso, né? Uhum. Desse espírito que foi evocado pelo Kardec. Sim. Ele havia pedido a Kardec, antes de desencarnar, que Kardec o evocasse logo após o seu desencarne, né? Ele pediu para ser evocado em seguida. E Kardec fez isso. Kardec o evocou enquanto seu corpo ainda está. Foi antes do sepultamento do seu corpo. Seu corpo estava sendo ainda velado e Kardec o evocou e ele se manifestou. Estava muito bem, muito lúcido, sem dores, sem os sintomas da doença. E depois de alguns dias ele foi evocado novamente, né? Depois do seu enterro. Aí ele respondeu a várias questões de Kardec. Eu vou só pegar aqui a anterior, a questão número 5, para a Uhum. gente se situar aqui no caso, né? Ele é o. Deixa eu só lembrar o nome dele, que eu me esqueci do nome desse espírito. É o Eu também. senhor, senhor Sansão. Senhor É, Sansão. Sansão. Parece, É, parece, parece aquele Sazon, lembra Sazon? é. Então, a questão número 5, Kardec havia perguntado para ele, né? Sabe se existem espíritos para os quais esse momento é mais doloroso? É mais penoso, por exemplo, no caso do materialista, que acredita que para ele tudo se acaba nesse momento? Então, Kardec perguntou se, né, se para o materialista é mais difícil, é mais sofrido, né? E ele pergunta, ele responde, seguramente, uma vez que o espírito preparado já esqueceu o sofrimento, ou antes com ele habituou-se, e a calma com que encara a morte o impede de sofrer duplamente por, por quanto sabe o que o espera. O sofrimento moral é mais forte, e sua ausência no momento da morte é um alívio muito grande. Isso para quem crê, né? Essa primeira parte da resposta. Aí ele fala: aquele que não crê assemelha-se ao condenado à pena capital, cujo pensamento vê o cutelo e o desconhecido, a semelhança entre esta morte e a do ateu. Então, pela resposta, né, do senhor Sanson, aquele que não crê, esse momento da morte é mais difícil, é mais sofrido, né? Para aquele que não crê, para aquele que é ateu. Aí agora, né, que hoje nós iniciaríamos aqui na questão número 6, Kardec pergunta: haverá materialistas endurecidos o bastante para crer seriamente e no momento mergulharão no nada? Né? O materialista é tão assim endurecido, né, na ideia materialista, que até naquele momento do desencarne, ele ainda acha que vai mergulhar no nada, Não, o né? niilismo, né? Que tanto comentam, É, né? O niilismo. é. Aí ele responde, né, sem dúvida, há os que acreditam no nada até no último momento. No momento da separação, no entanto, o espírito examina profundamente a vida,
apoderando-se dele a dúvida que o tortura, porque se pergunta que vai transformar. Deseja entrever algo, mas não consegue. A separação não se pode processar sem tal impressão. Então a gente fica imaginando a pessoa materialista durante a vida e que acredita mesmo que quando morrer, né, não vai ter mais nada, é o nada, é o nada. A gente imagina que deve dar uma angústia muito grande quando o momento vai se aproximando, né? Porque às vezes quando está tudo bem, né? A pessoa está bem, não acredita em nada, né? Mas eu acho que quando vai chegando aquele momento, deve dar uma angústia, porque eu vou para o nada, eu vou desaparecer, eu vou sumir, eu vou deixar de existir. Isso deve ser uma ideia bastante angustiante, né? E a gente fica pensando assim, acreditar nisso, né? Puxa vida, depois que tudo que eu fiz na vida, né? Tudo que eu fiz na vida, eu aprendi, eu sofri, eu estudei, eu trabalhei, eu tenho muitas pessoas que eu amo, né? Meus afetos, meus amores, tudo, minhas conquistas. Para onde vai tudo isso? Acaba tudo isso que eu construí durante tantos anos, né? Eu imagino que deve dar uma angústia muito grande no espírito nesse momento, né? Deve dar. O que vocês acham? Ah, com certeza, né? Como se fosse dar um mergulho no abismo, Uhum. né? Você imagina assim, né? Você mergulhar assim no abismo e não sabe aonde vai parar, Eu né? acho que nem abismo não tem, se ele não acredita em nada, é um nada, né? É nada, mas era como se fosse mergulhar no É abismo, um né? nada, E você né? vai despencando e até ver onde vai parar. É. Existem casos que são relatados, né, de homens, de pessoas que foram materialistas, muito assim, né, muito firmes naquela ideia de materialismo, mas que no momento da morte tiveram muito medo, demonstraram muito medo, né? Inclusive, E também há relatos, Terezinha, da EQM, né, experiência quase morte, de pessoas assim, que não acreditam em nada e que têm oportunidade, né, de ver que existe sim alguma coisa, né, e mudar completamente, né, ter a visão da vida é, e da morte, né? é verdade. Aqui tem uma explicação, né? Uma explicação, uma nota aqui de Kardec, nota não, uma explicação. Numa outra ocasião, um espírito nos forneceu a seguinte descrição acerca da morte do incrédulo. Abre aspas. O incrédulo empedernido experimenta nos últimos momentos as angústias de alguém num terrível pesadelo, que se vê à beira do abismo, como a Clara falou, né? Que se vê à beira do abismo, prestes a Ah, ali mergulhar, faz inúteis esforços para fugir, sem que consiga andar. Esforça-se para agarrar qualquer coisa, ancorar-se num ponto de apoio, mas sente-se resvalar. Quer pedir auxílio, mas som algum consegue articular. Imagina que situação, né? Ele se vê numa situação assim, né? Em tais casos, é que se vê o moribundo, aqui ele está falando antes da pessoa morrer, né? Quando está chegando o momento da morte, ela sente tudo isso. Em tais casos, é que se vê o moribundo a torcer-se, a crispar as mãos e a dar gritos abafados, sinais evidentes do pesadelo que o prende, né? Ele ainda está naquele desespero, né? No pesadelo uhum. comum, o despertar tira-vos da aflição, sentindo-vos felizes ao reconhecer que tivesses apenas um sonho. O pesadelo da morte, no entanto, prolonga-se muitas vezes por muito tempo, anos mesmo, após o decesso.
Ademais, o que torna a sensação ainda mais penosa para o espírito são as trevas em que se vê algumas vezes mergulhado. Então ele desencarna, né? No momento do desencarne, aquele desespero, ele parece que está num pesadelo, foi o relato desse espírito, né? Quer pedir ajuda, quer se segurar em algum lugar, mas não sente apoio em nada, né? E aquelas mortes em que a pessoa, no momento, né, da morte, ela se desespera. Aquelas mortes que tem muita agonia, né? O moribundo passa por muita agonia, né? Ele geme, ele grita, ele sofre muito nesse momento, né? É o que o espírito aqui ó, relatou, né, para Kardec. O que vocês acharam disso? É um sofrimento muito grande, né? É um martírio muito grande, uma pessoa que não acredita em nada, no momento de sua desencarnação, né, de seu desencarne, passar por isso tudo, né? Será É, que todos os incrédulos passam por isso? Não, porque vai dizer, como sempre, pela perturbação, sim. ah, ah, pela perturbação, sim, mas não significa que seja da mesma forma, porque cada um é o que é, né? Sim. Então, assim, perturbação depende do torpor, mas aqui nós estamos referindo, como ele detalhou, vai ser sempre a mesma coisa, gente, creio eu, né? E vai de acordo com o ser. Então, quer dizer que vai ser sempre isso, como a Clarinha. Não, não, ou a Terezinha perguntou, não, não específico, não necessariamente. Como todos nós vamos assim, como quando desencarnarmos, como será? Vai ter um torpor? Não, porque vai depender de cada um de nós, da nossa maturidade moral, né? Só que aqui ele não está falando daquela perturbação que todo espírito passa logo depois do desencarne. Ele está falando do sofrimento, de uma agonia, um Hum. sofrimento como se fosse um pesadelo que nunca acaba, né? Mas é do incrédulo, né? O Porque no incrédulo, caso mas nós eu, acreditamos, aquele que não acredita em nada, mas eu concordo que não seja a regra geral, porque cada um é, tem uma forma de também acho, né? vivência, É. tudo aquilo que ele aprendeu, da religião que ele pertenceu ou não, do meio que viveu, a escola, tudo vai influenciar. Eu acredito mesmo, né? No caso Mas, a gente está falando do mas, incrédulo, né? mas, E Vânia, também, você né? não. E também a forma como a pessoa viveu. Porque tem Isso. pessoas Ah, que são sim, incrédulas, são materialistas, não acreditam em Deus, e são pessoas sim. boas. Sim, então, São pessoas exatamente. boas, fazem o É. bem, né? Então, E, depende Pode, muito de cada um. independente de não ter nenhuma religião, né? Porque É, uma pessoa que não acredita em nada não tem religião alguma, não, não tem. não não. é? Não E tem. ela Porque pode ser qualquer boa, sim. religião Ela pode ser uma tem, pessoa ou tem boa. um É. Deus, ou tem deuses. Então, no caso, não tem nenhuma religião, então não tem aonde se apegar. Sim, mas é como se a pessoa foi uma pessoa que viveu de uma forma boa, correta, Sim. foi uma pessoa, né, voltada para o bem, o equilíbrio, ele vai ser ajudado nesse momento, ele vai receber ajuda, né? Porque o que vai Pela sua contar aí, gente, é situação. a prática que ele exerceu durante toda a sua existência. Cada um Sim. as suas obras, não é? Como se diz. Cada caso é um caso, não é? Então, esse relato que tem aí é um relato de um Uhum. determinado espírito. Não significa que todos vão passar por isso. Que Todos ele os estava. É incrédulos exatamente vão. o que a gente às vezes fala, né, sobre as obras de André Luiz, né? Aquilo Uhum, ali não é uma regra geral, não é porque sim, naquele caso ali tem aquela história que vai ser todo mundo igual, vai acontecer tudo igual. Mas ele sim. também se refere ao incrédulo empedernido, né? Que significa que ele é contumaz, que ele é insensível. Porque ele dá um adjetivo a esse incrédulo, né? Não É, sei. É uhum. duro, ó, duro. Eu Ai, peguei aqui no dicionário, né? Duro como Endurecido, pedra, endurecido, né? pedrificado, É, não se deixa persuadir, inflexível, contumaz e insensível. É, é,
Mas mesmo é que assim, acho que se uma pessoa com essas qualidades não tão boas, Essas por assim dizer, características. essas características aí, é, é, e se depara diante, acho que na transição da morte, deve causar, sim, uma aflição muito grande, né? E se Sim. perceber vivo ainda, né? Mas não Eu, significa que esse incrédulo empedrecido, que neste caso, ele diz, eu tenho aqui uma pessoa, eu não acredito em nada. Eu não acredito em nada. Ele diz, eu não Mas acredito vive em bem, nada. né? Mas vive bem, é isso? Vive. Assim, e quantos anos tem? 40 e poucos anos? E é o filho do filho do meu marido. Então, assim, não acredito em nada. Mas ele vive a vida dele, ele faz o que acha que tem que ser feito. Então, quer dizer, só porque ele está seguro, porque foi educado dessa forma, de que não existia Sim, nada. é uma questão cultural, né? É, Social também. Tem É, tudo uma é, coisa. Quer dizer, os pais não acreditavam e educaram. Quer dizer que é, ele vai passar pelas mesmas, das mesmas formas, sensações ou percepções ou características que foi dado? Não, porque cada caso é um caso. é. Ah, Nós sim. aqui, né, temos alguns países na Europa que são assim, que é É exatamente isso. cultural, é né? Não é cultural, nem, não pode cultural. nem julgar de jeito nenhum, porque é do povo, daquela forma, né? Acho que na Alemanha também deve ser assim, né? E porque esse, no caso, o filho dele nasceu na América Latina, mas veio aqui Ah, com 20 e poucos anos, cultural, trouxe de si, mas o que. Pois é, como é que. É tudo um conjunto, gente, mas somos é, nós. O que é, somos nós? A não ser o quê? É é, resultado de um todo, de nós é. mesmos. É. Né? Além Então, até assim das como a tendências Terezinha. que traz, né? De outras existências também, né? Que a gente traz as É. tendências, né? O E tudo importante é como. a gente sempre, assim, ter em mente que não tem uma regra geral, em todos os casos, caso de Isso, suicida, qualquer caso, não tem uma regra geral. não Ah, existe. suicida, então vai passar por isso. Não, não é assim que funciona. Não. Cada caso é um caso, não existe uma regra geral para todos, né? Eu Não, conheço porque a pessoas, gente tem suicidas espíritas. Tem. Oh, eu conheço pessoas, são materialistas e não acreditam em Deus, e são pessoas boníssimas, isso. gente boa, né? Vai É, saber quais as razões porque ela não acredita. Ela tem as suas razões, né? Hum. Ou se decepcionou com alguma coisa. O senhor disse, o senhor levantou a mão? Aham, aqui em Vitória mesmo eu cantava com um coralista da Coral da Federação. Ele suicidou, era espírita. É, é, é. Sim, Outra coisa também, eu já li já reportagem, nos Estados Unidos, antes do pessoal ser condenado à morte na cadeira de gás, eles diziam que a angústia, antes da. Não é boato na hora em si, mas a angústia da espera, deixava eles angustiados, amargurados. deve ser horrível, né? Nossa, Com terrível. certeza. É. Uma Mas, espera tortuosa, né? Tortuosa. mas isso que nós Então, estamos na minha comentando. visão também, cada desencarne é diferente um do outro, né? Porque a pessoa, às vezes, tem pessoas ateu que é mais cristão do que muitos palestrantes Verdade, espíritas, muitos espíritos. Não, não é? É verdade. ateu, mas é cristão até, em relação a muitos que se julgam ser cristãos e não são. Mas ainda é cristão no sentido da prática. Ele não Da prática, acredita, porque ele é um ateu, não acredita, não da acredita. Não prática, Mas aí acredito. pratica no seu dia a pratica. dia e faz o que deve ser feito de uma forma o quê? Que para nós é muito. O que vai contar é a ação, gente. O que vai Uhum. contar é a ação. Não vai ficar, não adianta nós ficarmos aqui no centro espírita 50, 30, estou dizendo agora, me referindo a centro espírita, porque aqui somos espíritas. Então, e o que vai adiantar ir 4, 5 vezes? Olha, aliás, a semana toda para um centro espírita, se quando chega lá não age como tal. Hã? Tem Não até age uma como música, Zé. tal. Não adianta a igreja rezar e depois fazer tudo errado. Tem uma música.
Não é? Então, quantas vezes. E outra coisa, já está fazer lá presente, e o pensamento? O que vai atrair para si? Então, tem todo o conjunto, e é bom, sabe, Terezinha, que nós estejamos aqui falando, comentando, porque ainda tem, como sempre comentando, essa mentalidade de que tudo tem uma determinada característica, o suicídio, ou quem quer que seja, e automaticamente, com os estudos, que é um dever nosso ir esclarecendo gradualmente que não é assim. É quando você chega na psicóloga, na psiquiatra. Cada Sim, um, é a primeira coisa que ela diz. E quantas vezes eu fui da terapia lá e fala que tem com a mesma enfermidade, tem características, claro. Mas aí, como é que eles são? Não são. Então, por quê? diferente. Porque cada um é como é, gente. Não obedece assim, pronto, é uma regra, né? Não obedece nada disso. Não se, porque não se pode ser completamente assim, tão drástico ou impor. Não, Zélia vai desencarnar, mas era lá incrédula, ou fez isso, ou tirou a sua vida e tudo isso. Ah, não, mas ela foi suicida. Então vamos ficar como aqui, como antigamente aqui, que os suicidas não poderiam, eles não poderiam ser enterrados nos cemitérios católicos ou protestantes, porque eram suicidas. Então, Né? Então é isso, o que importa não tem nada a ver. O que nós estamos aqui comentando, e a Terezinha colocou bem claro, é que também a Clara citou livros psicografados, no quais se refere a determinados atos, coisas. Não é assim, não é assim, né? Então, vamos lá vamos lá. seguir. A questão número 7. O Senhor disse que não mais enxergava no momento da morte, mas que pressentia. Compreende-se que não mais visse com o corpo. No entanto, antes que a vida se extinguisse, já podia entrever a claridade do mundo espiritual? Resposta. É como vos disse anteriormente, o instante da morte dá clara evidência ao espírito. Os olhos não mais veem, mas o espírito, que possui uma visão bem mais profunda, descobre instantaneamente o mundo desconhecido. E a verdade, despontando de súbito, proporciona-lhe momentaneamente, é certo, ou uma alegria profunda, ou uma aflição indescritível, conforme o estado de sua consciência e a recordação de sua vida passada. Então, aqui ele explica bem, né? Pode dar, né, o espírito naquele momento, né? Ele pode pressentir uma coisa muito boa que ele vai encontrar, ou uma aflição indescritível, dependendo do quê? Do estado de consciência do espírito, né? E como ele viveu aquelas encarnações, como ele encaminhou a sua vida, né? E é o que nós conversamos até agora, depende da situação moral, espiritual do espírito, né? Tem uma nota aqui. O espírito tem sensações morais, felizes ou infelizes, de acordo com seu grau evolutivo. Quanto às percepções, abre aspas, o perispírito é o órgão sensitivo do espírito. É por seu intermédio que o espírito encarnado tem a percepção das coisas espirituais, que, que escapam aos sentidos carnais, né? É através do perispírito que o espírito tem a percepção das coisas, né? Pelos órgãos do corpo, a visão, a audição e as diversas sensações são localizadas e restritas à percepção das coisas materiais, né? Nós aqui encarnados temos o nosso corpo físico, então nós enxergamos pelos olhos físicos, ouvimos pelos ouvidos físicos, né? E tudo nós percebemos pelos sentidos do corpo, né? Que são localizados, não é? Pelo sentido espiritual, essas percepções são generalizadas. Isso é uma coisa que interessante que o Espiritismo explica e é difícil de a gente entender, né?
O espírito vê, entende e sente por todo o seu ser, o que está na esfera da irradiação do seu fluido perispiritual. Fluido perispiritual é o fluido, é a matéria do perispírito, né? O perispírito é feito com os fluidos perispirituais. Então, o espírito vê por todo o seu corpo, ele ouve por todo o seu corpo, todas as percepções ele percebe por todo o seu corpo espiritual, que é o perispírito. Diferente de nós, né? Que nós percebemos pelos órgãos localizados. Tudo bem aí? Ficou entendido? Alguém quer falar alguma coisa? Tem no livro dos Espíritos, no capítulo. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Deixa eu só ver aqui. Consigo sim. Aqui, a questão 157 do livro dos Espíritos. No momento da morte, a alma tem, às vezes, uma aspiração ou êxtase que lhe faz entrever o mundo para o qual ela vai regressar? Resposta: frequentemente a alma sente que se afrouxam os laços que a prendem ao corpo. É então que se empenha por rompê-los de uma vez. Já em parte separada da matéria, ela vê o futuro desenrolar-se diante de si e frui por antecipação do estado de espírito, aquilo que está falando lá no Céu e Inferno. O espírito tem a percepção daquilo que o espera, né? Depois, no mundo espiritual. E na 159, Kardec pergunta: que sensação experimenta a alma no momento em que se reconhece no mundo dos espíritos? Isso depende. Se praticou o mal com o desejo de fazê-lo, sentir-se-á constrangida no primeiro momento por tudo que fez. Para o justo, é bem diferente. Fica como que aliviado de um grande peso, porque não receia nenhum olhar perquiridor. Ele fala para o justo, não para o religioso, né? Ele fala para o justo. Ele fala, né? Tá vendo como que é a resposta dos espíritos? Interessante, né? Então, É essas interessante, questões, como saísse numa gaiola, né? Passarinho. que é, seu Dilson? Não entendi. É como se fosse um passarinho, um preso saindo da prisão, um Ah, passarinho saindo saindo da da gaiola. gaiola, é. Então, aquelas questões são no capítulo 3 do Livro dos Espíritos, que é o retorno da vida corpórea à vida espiritual, tá? Quem quiser ler o capítulo todo, que é bem, bem interessante. Vocês querem comentar Tá alguma bem, tá coisa? bem, tá bem claro, né? Quer ler, Clara, a questão número 8? Leio sim, Terezinha. Poderia dizer-nos o que o impressionou e o que viu no instante em que seus olhos se abriram para a luz? Poderia também descrever-nos, se possível, o aspecto das coisas com que deparou? Quando pude voltar a mim e ver que se encontrava diante de meus olhos, estava como que ofuscado, sem poder compreender bem, pois a lucidez não retorna de imediato. Mas Deus, dando-me uma prova memorável de sua bondade, permitiu que eu recuperasse minhas faculdades. Vi-me rodeado de numerosos e fiéis amigos. Todos os espíritos protetores que nos vêm assistir estavam ao meu redor sorrindo. Uma alegria sem par os animava e eu mesmo, forte e bem disposto, podia sem esforço transportar-me através do espaço. O que vi tem nome na linguagem humana. Não tem nome na linguagem humana. Dá uma Vamos para paradinha aí. parou. Então, ele descreve aqui uma alegria muito grande, né? Uma satisfação, né? Essa Olha, leveza, naturalmente, ele estava volitando, né? é, Sim, sim, já, já, Eu,
já aprendeu a volitar, né? Porque a gente já E, aprendeu. Terezinha, eu que sou bem atrasado, as irmãs aí. Eu trabalhei na Uzi Minas e há muito tempo atrás eu sonhei que estava volitando tudinho lá na Cesita, onde eu estudei, comecei contabilidade, vendo direitinho a ponte, indo para Fabriciano, depois lá para Cesita, onde eu morava. Você já está Para Cesita, não. treinando, né? E lá para Fabriciano, não digo, lá para Patinga, onde era a usina, a Usiminas que eu trabalhava. Eu achei bacana, até hoje não sai da minha mente, Não, mas, ó, é. perfeito. Foi Olha, Mas real, é, né? Foi real, né? Você. foi real, pode ter sido real, seu Adilson. não Exatamente, pode né? ter sido, não. Eu tenho certeza que foi. Eu estou vendo até Então, agora, estou Exatamente. O volitando. desdobramento, né? é. É. Até hoje eu não acredito. E eu já E, voltei lá depois com o e coral. muitas outras vezes pode ter acontecido e o senhor não lembra, porque É. a gente não lembra das experiências, né? Uma coisa ou outra, assim, mas a gente não lembra de tudo, dos nossos passeios Não, não, no mundo claro que não. espiritual enquanto o corpo dorme. A gente não Claro que lembra, não. né? Não, Claro. não, meus sonhos geralmente são muito reais. Eu lembro todo dia tudo que eu sonho. É, Eu lembro. Eu vejo, estou vendo direitinho hoje, essa noite, o que eu sonhei. beleza, é Ah, eu bom. não lembro tudo, não. Tanto Eu que também não lembro. quando é, quando são sonhos assim significativos que você são tão reais, esses eu vou logo e escrevo para não perder um É, Fio da detalhe. meada. Não perdeu o fio da meada. É Não, isso? não perder um detalhe, porque às vezes são tantos os detalhes, né, que eu falei, não, deixa eu escrever rápido, deixa eu ler. Daqui uns dias você está escrevendo um livro, hein? Entendeu? É, olha, eu pretendo comprar mesmo, Livro dos Sonhos. Vai ficar aqui na nessa cabeceira. frase, Historiadora portuguesa. quando ela fala, ele fala assim, né? Quando pude voltar a mim e ver o que se encontrava diante dos meus olhos, estava como que ofuscado, sem Hum, poder compreender bem, pois a lucidez não retorna de imediato. Também não é geral. Tem espíritos muito preparados, que a lucidez é praticamente instantânea, né? nesse caso aqui que nós vimos do relato, né, da evocação, foi muito rápido, né? Ele ainda, o corpo ainda estava esfriando e ele já estava dando detalhes. Sim, mas ele já tinha passado umas horas, né, do desencarne, porque ele falou para ele, não retornou de imediato a lucidez, né? Demorou um pouquinho, né? E essa frase aqui, o que que vocês acham? Qual frase? Meu Ah, Deus, dando-me uma prova memorável de sua bondade, permitiu que eu recuperasse minhas faculdades. O que que vocês acham dessa frase? bem, ele aqui está dizendo que ele teve o benefício, né, de poder recuperar as faculdades dele logo, né? É isso? Deus que permitiu que ele Eu penso recuperasse. que Deus, a bondade é para todos e não tem medida, né? Não tem preferência, né? Não tem e Deus age pelas suas leis. Deus não age na matéria, né? Isso mesmo. Está Então, dentro essa é uma, acho que é uma sensação dele de se sentir feliz, aí coloca-se dessa forma mesmo, como as pessoas falam, né? Foi Deus quem me deu, graça. A é, gente fala também graças a Deus, mas é uma forma de expressão que a gente está habituado, mas é, na verdade Deus age pelas suas leis, né? Não, das Deus não leis, age na matéria. é isso mesmo, porque aí dá a impressão que É, Deus está lá e fala, eu Sou te eu, dou hein? autoridade autorização para você recuperar. Não é É, aí assim. é, parece o juízo final, né? É o próprio espírito que tinha já um preparo, Sim, ele já sim, tinha um sim. preparo, e ele conseguiu por ele, pelo seu preparo, por aquilo que Claro que ele sim. trabalhou durante a encarnação dele, de se melhorar, de aprender e tudo mais, ele chegou lá preparado para recuperar as suas faculdades, né? Afinal de contas, ele é um espírito feliz, É um né? E espírito nós é É estamos feliz. aqui com o verdade, é um exemplo de um espírito espírito feliz. feliz. Uhum. e é É, não bonito podemos quando ele fala esquecer aqui. desse detalhe.
quando ele fala, né, que todos os espíritos protetores que nos vêm assistir estavam ao meu redor sorrindo, porque quando nós reencarnamos, nós temos um espírito protetor que fica conosco desde, né, acho que não sei se da concepção ou do nascimento, está no livro dos espíritos, mas eu não lembro qual é. Creio que seja no nascimento, se eu não estou errada, E Nádia. aí ele nos acompanha, né, por toda a existência. Quanto mais nós estivermos ligados ao lado espiritual, com as coisas espirituais, não que nós não vamos viver as materiais, porque também precisamos, né? Mas Estamos colocar, aqui, né? Estamos sim, aqui, sim, né? o planeta é material e nós somos assim, né? Também temos o corpo material. Tá. Mas quanto mais nós nos esforçarmos, mais condições de termos a intuição. E aí seremos inspirados, né, pelos espíritos protetores. Então, por isso, eu acho que Boa quando noite. eu vi esse pedaço aqui, né, que todos os espíritos protetores, ó, vêm assistir. Ai, que droga. A inteligência artificial do celular ficou me dando informação do que eu estou falando. Você acredita nisso? Não, eu ainda vou dizer mais. A Aquela inteligência. mulher do iPhone ficou Mas falando. acontece que essa mulher no iPhone também falou aqui no meu. Uhum. Ai, Eu não estou olha, eu falando falando nada, aqui, Vânia. Você, Vânia, botou a inteligência artificial toda doida. O que horror! seu Odilson levantou a mão. Fala, seu Odilson. A questão 459 dos Espíritos, todos nos conhecem, mas eu vou ler. Os Espíritos se influenciam sobre os nossos pensamentos, nossas ações? A resposta. A esse respeito, sua influência é maior do que credes, porque frequentemente são eles que vos dirigem. Precisa mais? Deus Espírito. Não, Ninguém eu contesta. adoro essa questão. É 459, né? Sim, 459, anota aí. Ela já está gravada na minha cabeça. Tão A minha importante. também. Eu gosto dessa questão. Vamos Porque a retornar gente aqui está. para o que a Clarinha está dizendo, gente, porque foi Clara? Não, foi a Vânia. Vânia. Ela Vânia. falou que quando o espírito protetor está conosco desde a concepção, muitas vezes em muitas existências. Vai nos acompanhando, vai nos Vai nos ajudando, acompanhando. né? E nós É. sabemos que não é só um, é um grupo. Isso, isso. É um grupo. Tem o É um espírito grupo. protetor, tem os espíritos amigos, Isso. os que Está simpatizam com lá, a gente, né? né? Isso. E uma outra coisa que eu gostaria de salientar é que, em relação ao senhor Sazon, na página 214, ele diz, ele desencarnou, aqui, ele pergunta, quais são as sensações que experimentais, Kardec, em sua situação atual com a de 2 dias atrás, ou seja, ele desencarnou, né? 2 dias atrás, mas 8 horas antes, no caso, de ser enterrado. Ou então, aqui está dizendo, após quanto tempo recuperou a lucidez das ideias? Após 8 horas. Demoram Desencarne. umas horinhas, né? 8 horas, aí ele vai dizer na forma dele. Então, assim, esse 8 horas, ele foi, o que aconteceu? Recuperou a lucidez das ideias, mas ele está desencarnado, no caso, o Kardec diz aqui, 2 dias atrás. Uhum. Certo. Ó, posso falar? Só um instantinho que o seu Dilson quer falar, seu Dilson, depois é Tá para a bom. Vaninha. Eu fui lá em Hebreus 12, 1, 11, lá está claro. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por uma grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado, na época usavam, que nos envolve e corramos com perseverança e corrida que nos é proposta. Então, aqui está recomendando que a gente tem que andar direito, ser pessoas de bem. Certo. Vânia. Livro dos Espíritos, parte segunda, do Mundo Espírita, o Mundo dos Espíritos, capítulo 9, da intervenção dos espíritos no mundo corporal. Eu vou ler só duas, é bem rapidinho. 489. Há espíritos que se ligam particularmente a um indivíduo para protegê-lo?
ao irmão espiritual o que chamais o bom espírito ou bom gênio. E aí ele vai perguntando se Deus é o guardião, qual é a missão do espírito protetor. E aí a 492. O espírito protetor liga-se ao indivíduo desde o seu nascimento? A resposta, desde o nascimento até a morte, e muitas vezes o acompanha na vida espírita, depois da morte, e mesmo através de muitas existências corpóreas, que mais não são do que fases curtíssimas da vida do espírito. E aí quer dizer que é tudo que a Zélia falou, que a Clara falou, né? E que eu falei da concepção, mas aí está aqui do nascimento. Mas aí você vê como a gente tem, como a gente precisa acreditar, né? Está escrito e acreditar nessa proteção que nós temos, como ele teve, né? Todos os espíritos protetores que nos vêm assistir estavam ao meu redor sorrindo. Ai, que coisa linda, né? E essa última frase aqui também, ele fala: o que vi não tem nome na linguagem humana. É, Isso os espíritos sempre falam, né? é. A linguagem de vocês é muito pobre para nós descrevermos o mundo espiritual. Aí, esses espíritos que ficam descrevendo todas essas coisas, cidades e não sei o quê, é a forma do espírito perceber. Ele vê as coisas e interpreta do jeito dele, que não tem como descrever para nós como é o mundo espiritual. A nossa linguagem é muito pobre. A nossa linguagem é muito pobre, né? E tem a questão da sintonia, gente. Nós vamos do quê? Quando nos desencarnarmos, vamos estar. Quem vai estar conosco? Ou vamos estar com a sintonia, com aqueles que realmente temos afinidades. Então, o que os espíritos da psicografia escreveram é justamente uma questão de sintonia, onde se encontram, etc. Mas não especificamente aquilo que está sendo dito, né? Que é para a Zélia, que é geral. Não, tudo é sintonia, tudo é simpatia. Então, o que nós estamos aqui estudando? Poderíamos estar. A Clara, outras pessoas estão aqui. Mas vamos nos sentir bem se, por exemplo, estivermos num grupo de estudo. Não vai, porque tem aí, assim, tem até o magnetismo do próprio grupo, a energia de cada um, e cada um simpático, que se foram atraídos. E aí sim, sabe, Terezinha, Clara, Vaninha, os nossos próprios espíritos protetores nos auxiliaram, inclusive para nos aproximarmos uns dos outros. Ah, eu acredito. Ou Acredito. sim, ou como? Tenho Porque certeza. eu tenho certeza, por que eu pedi? Ah, Eu pedi, eu pedi que porque a gente trouxessem. estuda isso, né? Eu No livro, pedi, e foram. Eu né? pedi. Eu pedi que trouxessem as almas simpáticas minhas, para que E pela pudessem. própria, eu acredito até pela própria razão, sim, a lógica das coisas dentro do estudo do espiritismo, Isso, dentro do que a gente estuda. Então, não existe realmente o acaso, são situações que vão nos favorecer de fazer o bem, de estudar, de alavancar o nosso progresso individual e coletivo e reviver o passado junto com espíritos amigos, a oportunidade. Eu acredito assim muito nisso. Eu tenho certeza, assim, eu sinto em tenho mim. certeza. Porque só um sabe. Aí que está, né, Terezinha, todos que estão aqui. Só nós sabemos o que sentimos, né? Essas sensações que estão sendo ditas É, aí, continuará de uma forma o quê? Mais ampla, porque vai ser o espírito, gente, né? Então, quando nós pensarmos em alguma coisa, quando estivermos no mundo espiritual, estou lá do lado de Terezinha, abraçando de Clarinha, de Vânia. Se eu disse, eu vou puxar a orelha dele, mas vou abraçá-lo. Então, é tudo afinidade, tudo é simpatia espiritual. Por quê? Porque tudo E é sabe, energia, né? É isso. e sabe o que que eu sinto? Isso aí eu já caiu, Parou de gravar. parou de gravar. É, Cadê a Zélia? Estou aqui. não sei. Parou de gravar, Zélia. É Ah, automático, não sei o Já que tá. aconteceu. Não É, sei. moça, voltou. voltou. É.
Voltou, tá? O que eu sinto, gente, é assim, né? Cada um está na sua casa, até em países diferentes, né? Ou cidades diferentes, como em outro curso outro grupo que eu participo. Quando nós estamos aqui estudando, que a gente está estudando de uma forma séria, nesse amor que a gente tem pela doutrina, né? A gente se liga em pensamento e sentimento. Espiritualmente, estamos todos no mesmo ambiente espiritual. Nós É estamos verdade. separados. É Isso, verdade. Não estamos É isso separados, aí. né? isso. Porque para o pensamento não tem obstáculo, não tem distância. E nós estamos unidos em pensamento e É a sentimento. vibração, né? É É o vibração. magnetismo. É o É o magnetismo que magnetismo, vibra. exatamente. E É, eu De, sinto muito isso nos grupos que a gente participa, eu sinto. de, muito lindo foi isso como a mesmo. Vânia falou, individual, que cada um tem o seu magnetismo, e no grupo, né? No coletivo. Ah, sem É, no dúvida, né? coletivo. Para, você leu o outro parágrafo agora? Quem? Continua lendo. Ah, tá bem, pensei que fosse outra pessoa. E nós paramos aqui, voltarei, né? Isso. Isso. Voltarei, no entanto, para falar-vos mais amplamente de todas as minhas alegrias, mas sem ultrapassar o limite estipulado por Deus. Sabei que a felicidade, tal como vós a compreendeis entre vós, é uma ficção. Viveis sabiamente, santamente, no espírito da caridade e de amor, e estareis preparados para impressões que vossos maiores poetas não saberiam descrever. Dá uma paradinha aí. É, quer Isso, dizer, que não tem, ele não, ele já novamente aqui, né, está falando que não tem palavras para descrever, né, como é que é a vida no mundo espiritual, né? E que a felicidade que nós compreendemos, né, aqui, não tem nada a ver com o que se passa lá no mundo espiritual. É algo assim muito maior. e essa frase aqui, né? Voltarei, no entanto, para falar-vos mais amplamente de todas as minhas alegrias, mas sem ultrapassar os limites estipulados por Deus. O limite estipulado por Deus. O que quer dizer isso? É que não se tem permissão para falar tudo. Mas Será? É Deus que chega e fala: "Ah, isso aí você Não. não pode falar." Assim que eu li, eu vi assim, mais uma vez ele vem dizendo em Deus, né? Que É. Deus permite, né? Mais uma vez a permissão de Deus. Mas o que eu acredito é que nós não estamos preparados também para ouvir. Talvez possa ser isso. Clarinha, E você as lembra que ele é um espírito feliz, mas também ele mencionou os espíritos protetores, tudo. Ele está amparado. Ele está Sim, amparado para ter transmitir tudo isso assim, apesar de ser um espírito protetor, um espírito feliz. Então também quer dizer que ele e olha, foram 2 dias. Como ele vai em 2 dias dizer tudo o que as pessoas perguntam e ao mesmo tempo tem assim, ele está sendo eu, do meu ponto de vista, isso. intuído É. e tem o seu limite. Porque nem tudo pode ser dito, estaríamos também preparados. E o Exato. objetivo aí foi realizar o desejo dele após o desencarne o mais rápido possível, que ele pediu a Kardec numa carta há um ano atrás. E, ao mesmo tempo, servir como pesquisa para o que está ocorrendo no mundo espiritual. Então, tem todo aí um aparato que está dando a sustentação a essa pesquisa, inclusive os próprios espíritos protetores do grupo, né, da Sociedade Espírita Parisiense. Eu penso que esse limite ele está relacionado à lei de igualdade, à lei de liberdade, à lei de progresso e até a lei de justiça, amor e caridade. Eu acho que essas quatro leis, elas estipulam aí esse limite, porque na lei do progresso, né, nós progredimos. O limite
é de cada um, né? No seu próprio esforço. Na lei de igualdade, somos todos iguais perante Deus, todos, inclusive o, o reino animal, o reino vegetal e o mineral. Cada um evolui na sua espécie lá, né? Mas para Deus, a sua criação, somos todos iguais. Na liberdade, na autonomia, né? Que nós somos autônomos mais, né? No reino hominal, nós exercemos a liberdade através da autonomia que a gente estuda. E justiça, amor e caridade, né? Que é essa lei a mais linda. Eu acho que esse limite estipulado por Deus, ela estaria ligado a essas leis divinas. Eu As não leis sei se divinas. cadê a Terezinha? Não sei se eu saí Tô fora do aqui. tema, não sei se realmente explica É, essas leis lá explicam. no livro dos Espíritos, eu não lembro agora qual a questão, Kardec pergunta, né? Porque eu falo, por que que eles não falam isso? Ah, porque não tem permissão. Aí Kardec pergunta, como que é isso de não ter permissão, né, para falar alguma coisa ou não? Aí o Espírito responde que como a Zélia falou, é uma espécie de intuição que o Espírito tem até onde ele pode ir. Ele tem uma espécie de intuição, né? Sim, Porque ele está ali, né? sim. Ele tem os espíritos estão lá em volta dele também, ajudando. Então, ele sente até onde ele pode ir, né? É interessante, né? Terezinha, Nós né, temos mesmo a intuição, né? seria até o limite do conhecimento de cada um. Isso é Ele tem um normal. limite. Mas tem coisas que o espírito sabe, mas ele não fala. Tem coisa que ele sabe e não fala, porque chega naquele ponto, ele sabe que ele não pode Não é o ir momento adiante, não pode ainda. ir Ele não adiante. é autorizado a falar porque É, pode trazer problema, dificuldade Às vezes quem está na não é o Terra. momento de falar, às vezes as pessoas não vão compreender, né? Vai confundir. Então, o Isso, espírito sente exatamente. dentro dele alguma coisa que fala para ele não passar daquele limite, né? É interessante, né? E se Nós nós vimos isso na passarmos isso, uronografia. Na uronografia, quando o Galileu falou, e justamente ele estava explicando que tinha como ele estava sendo intuído, o que ocorreu, mas também até ele estando como ele estava dizendo, isso foi na uronografia. Nós vimos até ele estando num estado como ele está, não pode passar de uma determinada, não pode passar daquilo, né, que nós ainda não estamos preparados, porque também necessitaria da ciência. Neste caso, o objetivo aí são dois. O Kardec deixa bem claro. Então, é um estudo sério, é uma pesquisa séria que eles faziam, ele se predispôs a isso, se preparou, teve o amparo do mundo espiritual para fazer com que isso ficasse marcado e que nós pudéssemos estar estudando. Porque se não fosse essa pesquisa de Kardec, como é que nós agora iríamos estudar sobre isso, o que está ocorrendo? Então, os objetivos eram dois objetivos, né? Então, como ele vai se desviar daquilo que ele se predispôs, que pediu, para uma coisa que ainda não tinha lógica. Ele bem falou: voltarei. Voltarei. Por quê? Porque vai continuar tudo isso, a pesquisa vai falar. E aí sim, talvez, se for deixado, como nós, gente. Como nós, no nosso dia a dia, nossa intuição, nós temos diariamente. É. Quantas vezes nós somos intuídos e sem percebermos? Por quê? Porque estamos, como o Dilson bem diz, estamos sendo amparados, por mais que às vezes passamos por algumas dificuldades e nos sintamos sós, sabendo que nós não estamos abraçados, acolhidos, amparados pela espiritualidade. Só vai depender de nós que tipo, como iremos permitir. Então, o objetivo aí é pesquisa. São dois, É. né? São dois. E esse finalzinho também, né, que ele fala: vivei sabiamente, santamente, no espírito de caridade e de amor, e estareis preparados para impressões que vossos maiores poetas não saberiam descrever. Olha aí outra vez aquela mesma questão, né?
Ele não está falando seja espírita, seja católico, seja aí. Não. Vivam sabiamente com o espírito da caridade, espírito do amor. Se uma pessoa ela não acredita em nada depois da morte, mas se ela vive assim, Uhum. né, no espírito da caridade, do amor, ela não vai se ajudar, mesmo que ela seja materialista, ela não vai ser amparada quando ela desencarnar? Com certeza vai. Porque o que importa é isso, o que importa é o comportamento, não é o rótulo que a gente apresenta, né? Sou isso, sou aquilo. Não, Uma, é o uma, comportamento. uma vivência cristã, né? Isso. Mesmo que não acredite em Jesus, mas está vivendo segundo os ensinamentos de Jesus, né? Se vive desse O jeito. grande, o grande médico brasileiro falou que o essencial é ser cristão, o título religioso Então, não é quer isso dizer. que a gente. É, isso mesmo. É isso que a gente precisa entender. Essas coisas, É agora. interessante que você está falando tudo isso, que vamos voltar sempre, porque se nós voltarmos há 2.000 anos, há 3.000 anos, e quando nós estávamos ainda aprendendo, e éramos completamente, estávamos adentrando na fase, assim, da adolescência em termos espirituais, também, por quantos, na época onde nós estávamos encarnados, pessoas, seres que não tem nada a ver com Cristo. Gente, Sim, eu moro no país onde a cidade é bilíngue, onde há 105, mais, né, gente? Porque agora eu não sei mais. São 157 nações. Quer dizer que os muçulmanos também. E aí? Eu ia meu, falar isso com o que a Terezinha falou, porque a gente fala, né, dos ensinamentos de Jesus, mas e quem, né, os muçulmanos, os islamistas, os os budistas, chineses, né? na verdade, se a gente for, eu fiz um cursinho de um ano esqueci, como é que chama, das religiões? O nome? Esqueci, mas não importa. E que estudava um pouco de cada religião. Só que em cada dessa, oso, osorismo, um negócio assim, que é religião também. Só que, assim, na essência de cada uma delas, existia tudo aquilo que tem no cristianismo. Sim, com Como é que certeza. chama a ciência que estuda as religiões? Nossa, esqueci. Não sei. Teologia, não. Teologia, obrigada, Clarinha. Teologia. Eu fiz um curso de um ano de teologia e cada religião dessas que são diferentes do cristianismo, ó como é lindo, como Jesus realmente é o governador planetário, porque a essência do que ele trouxe para a humanidade e que se denomina de cristianismo, ela está nas outras Tá? denominações. A Sim. essência, do Eu amor a faço, Deus. É lindo Rosânia, isso. eu gosto de estudar outras religiões, né? É, Doutrinas ou filosofia, outras coisas, uhum, para buscar isso, e a gente acha. Por Isso, quê? Porque é a lei de Deus. isso, Deus está em todo lugar, está em todo isso, tá? lugar, né? isso, Lógico, aí de acordo com a cultura, de acordo com os hábitos, tal, tem as diferenças por causa da cultura, mas a essência é a é, É, mesma, isso é aí. a mesma, né? Hum. E eu demorei para entender, por isso que é espiritismo. Gente, desculpe a minha ignorância, mas porque o mundo é espiritual, não é Uhum. material. Por isso que em 1858 os espíritos vieram, porque a gente sabe que aí passou todas as histórias, que nós estávamos mais preparados, e os espíritos, né, Espírito da Verdade vêm com Kardec trazer a doutrina espírita. E aí, por isso que chama espiritismo, porque é espírito. Olha, demorou para cair a minha, assim, sabe? O dia que eu descobri isso sozinha, falei que coisa linda, é por isso que é espiritismo. Porque são os espíritos, né? Assim, porque o mundo é espiritual, Uhum. Uhum. né? Aí Nós, a gente começa a entender a essência, exatamente a essência. nós somos seres espirituais Isso, usando momentaneamente um corpo, mas nós somos isso. seres Exatamente. espirituais, É, né? é, É o Espirituais. Chardin que falou isso, vivendo a experiência, somos espíritos vivendo a experiência Sim, humana. é Bacana. passando por lindo. uma pequena experiência no mundo Vou material, ver né? se eu vou ver aqui.
Esse estudo é muito bonito, é muito interessante, eu gosto, eu procuro muitas outras coisas do Uhum. Espiritismo, mas para buscar o que é comum em todos, né? O que é comum É. em todos. Eu também gosto disso. Eu E se gosto. nota, gente, e se nota, porque tem uma que é da Sri Lanka, tinha que era muito próxima, budista, né? A outra aqui hinduísta. Tem muçulmanos que eu tenho contato. Ah, tem um bocado de coisa aqui. E vem cá, e nós nos esquecemos lá no início da Gênese que todos nós tem os seus missionários em todos os lados para poder levar o quê e despertar o quê em todos os lados, né? Sim. Então, Uhum. uma coisa que eu não, gente, uma coisa que a minha coleguinha aqui da Índia me chamou tanto a atenção, eu fiquei assim, ó, porque aqui cada um tem que limpar, aqui cada semana tem que limpar na parte de fora. E ela, como hindu, cada um vai limpar, ela limpava mais além, porque ela disse, se eu não fizer, não limpar, só pelo fato de não pertencer ao limite do prédio, vai prejudicar um outro. Então, nós aprendemos que devemos respeitar, mesmo se as pessoas não fazem o que deveriam estar fazendo, o meu dever é fazer. Olha aí, eu fiquei assim, ó. Que lindo, né? Eu vi uma reportagem uma vez, que eu fiquei muito contente de ver, na Dinamarca, né? Não é um país Não, religioso, né? Não é, né? não. Mas as escolas faz parte do programa escolar aulas de empatia. Uhum. Faz Mas, parte. Desde os pequenininhos até os adolescentes. é, Olha só, esses países, Terezinha, que esses países nórdicos, eles são um mundo à parte. é impressionante, né? Finlândia, Top, hein, Dinamarca, Clara? É top. Noruega, top. Noruega, né? Dinamarca, e a Finlândia, não é isso? Finlândia são assim, os três A nórdicos, Finlândia né? também, né? Diz que investiu muito em educação, né? E Isso, eles investem progrediu. A Então, tá Suécia vendo? faz um trabalho maravilhoso. também, também, A Suíça, em termos de educação, é, entre aspas, como conversávamos, né, Clara? É a primeira sim. da educação, né? Então, assim, aqui eles aprendem a parte, o quê? A espiritualidade, do jeito deles, para respeitar qualquer coisinha, qualquer florzinha, respeitar, respeito. Educação. Tá modificando? Sim, porque cada um está trazendo a sua cultura, aí está misturando a cabecinha das crianças. Mas aqui eles aprendem tudo na escola. Outra coisa, os menininhos, olha que coisa mais linda, eles aprendem a cozinhar, a costurar, Ah, a tricotar. Por É. quê? Porque eles, assim, aprendem tudo e não vai ficar se dependendo da mãe. Eles aprendem tudo na escola e a respeitar o próprio quê? O próprio ser humano. Então, mas aprendendo essas coisas, tricô, essas coisas, desenvolve a sensibilidade, né? Isso. No homem, né? E Porque não tem aquela. Aí vai acabar com essa parte do machismo. Porque aqui não tem isso. machismo, Aqui né? cada um, desde pequenininho, os homens, os pais, levam os bebezinhos, porque muitas vezes, agora, muitas mulheres estão trabalhando e eles ficam. É tão bonitinho, gente. Eles ficam com a canguru, né? É canguru? Aquele É o negócio que canguru. coloca. é. Aí É, ficam eles, vão fazer compras, né? Então, assim, está mudando, gente. Estamos vendo justamente É. a educação sendo colocada em prática. E quanto é essencial a educação desde pequeno. Então, o maior erro das religiões, de uma forma geral, né, falar, né, fora dessa religião, ninguém está salvo, só está salvo quem é dessa religião, né? E o Espiritismo não fala isso, é fora da caridade não há salvação, né? É o comportamento, é como você trata o outro ser humano, né? O seu próximo, é isso que é importante, né? Tem uma explicação aqui de Kardec,
Quer ler, ô Clara? Assim você termina o item 8. Sim, vamos lá. O conto de fadas estão seguramente cheio de coisas absurdas, mas não representariam eles, em certos aspectos, a descrição do que se passa no mundo dos espíritos? O relato do senhor Sanson não se assemelha àquele de um homem que, adormecido em uma pobre e obscura choupana, despertasse em esplêndido palácio no meio de uma corte brilhante. Então, ele está descrevendo que o desencarne, né, do senhor Sanson é que nem um conto de fadas. É que os contos de fada, eles têm, certo? Eles têm uma simbologia por trás. Sim, E não é sim. só historinha para criança. Não, claro que não. Tem toda uma simbologia, né? Então, tem um fundo ali de verdade dentro dessa simbologia. Fala, seu Edilson. Olha que o Teilhard de Chardin falou, abre e fecha aspas, já que vocês tocaram nele aí sobre a experiência. Não somos seres humanos vivendo uma experiência espiritual. Somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. Essa é a experiência humana. Exatamente. Não Teilhard de entendi quem Chardin. foi, seu Dilson. Foi muito rápido. Teilhard de Chardin. Teilhard de Chardin. Aqui, tá É vendo? isso mesmo. Ah, tá no Google, é só, o Google é o pai dos burrinhos, igual eu. É Certo. só olhar que ele fala tudo. É o titio Google. Tudo a gente pergunta para ele. Tudo. Era uma maravilha esse homem. Antes era o pai dos burros, né? Fala que o dicionário era o pai dos burros. É, Agora é o titio Agora não, Google. agora é o Google. O doutor, não, todo mundo chama de doutor Google. Eu chamo ele agora de eu vi titio que, Google. agora eu vi que pede. Ai, ai. Isso. Bom, agora vem o item 3, né? Do mesmo caso do senhor Sanson. Será que a Vânia quer ler? Isso. Ah, Posso ler? quero. Ah, não, pode ler, seu Dilson, pode ler, depois eu leio. Tá. Cadê? Onde é que está? É o item 9, a pergunta Ah, número tá. 9. Isso. Sob que forma os espíritos se lhe apresentam? É sob a forma humana? Resposta: sim, meu amigo, meu caro amigo. Na terra, os espíritos nos ensinaram os que conservam no outro mundo a forma transitória que haviam manifestado em vosso mundo, o que é a verdade. No entanto, que diferença entre a máquina imperfeita a arrastar-se penosamente com seu cortejo de provas e a fluidez maravilhosa do corpo dos espíritos? Não mais existe a feiura, enquanto os traços fisionômicos perdem a dureza de expressão que representa o caráter distintivo da raça humana. Deus beatificou todos esses corpos graciosos que se movem com toda a elegância da forma. A linguagem tem entonações intraduzíveis para vós. O olhar tem a profundidade de uma estrela. Tratei de conceber pelo pensamento o que Deus, o arquiteto dos arquitetos, pôde realizar em sua onipotência, e tereis uma tênue ideia da forma dos espíritos. Aí já dá pano para manga, não, Teresa? Tá, ou se dá. Eu gosto de Mas pegar umas isso aí frases. ele está se referindo a espíritos mais evoluídos, naturalmente, né? Porque Não é? os grosseiros, a forma deles, muitas vezes, são terríveis. A Espantar. forma é sempre humana, né, seu Dilson? A forma é É, sempre uma humana, né? Mas, como o perispírito, ele reflete a situação moral e espiritual do espírito, né? Aí o perispírito fica mais denso, mais pesado, né? Não é tem aquela maleável. beleza, não tem aquela beleza, não tem aquela suavidade, né? Então, porque o perispírito reflete a situação do espírito, O né? espírito é maleável, né? É. Como é que fala? É. Surgiu agora. Agora eu queria falar sobre essa frase aqui, né? Quando ele fala, não mais existe a feiura, porquanto os traços fisionômicos perdem a dureza de expressão que representa o caráter distintivo da raça humana. Essa frase aqui, Deus beatificou todos esses corpos graciosos
que se movem com toda a elegância da forma. O que vocês acham dessa frase aí? O que quer dizer isso aí? O Zé ainda quer responder, Terezinha. Tem um livro, O Perispírito, que tem muitas páginas, que fala sobre o perispírito. Eu esqueci o nome do autor agora, não posso ver depois te falar para vocês. Eu prefiro estudar o perispírito em Kardec, viu, seu Odilson? Porque tem alguns livros aí. Ah, é verdade, você tem. E nós temos também, seu Odilson, nós estamos justamente, foi dito aí, foi exemplificado na nota anterior, que é o próprio capítulo 14, os fluidos, e vai explicar tudo sobre, Posso- Tudo, futuramente né? sobre o Uhum, perispírito. Nós isso. vamos estudar ainda, lá na página 281. Ok, beleza. E essa frase aí, gente, Deus beatificou todos esses corpos graciosos que se movem com toda a elegância da forma. Hum, essa simbologia aí. Beatificou. Ah, de novo, né, Terezinha? Né, a questão Deus Sim, mas você fala corpos graciosos, né? Corpos então. graciosos são a forma Muito física, evoluído. né? Nossos Hã? corpos. Ah, é? Corpos físicos. São É, esses corpos, né? Não são. os Mas corpos, aí né? é a Deus lei do beatificou progresso, né? todos esses corpos graciosos que se movem em toda a elegância da forma. Nossa, isso aqui agora É isso no mundo espiritual, né? Está está no falando mundo dos corpos, espiritual. Então, no esses mundo corpos espiritual. graciosos são os espíritos? O Os corpo espíritos, é o corpo do espírito, é o perispírito. Sim, tudo bem. Então, O corpo são do os espírito é o perispíritos perispírito. graciosos. Ele está se referindo à palavra também, olha só o que Terezinha falou na frase anterior, gente, da raça humana, fisionômico. Então, o perispírito, será que também não vai estar se referindo também até a outras vidas, até a outros planetas? Não, não. Cada. Bom, do jeito que ele fala aqui, Deus beatificou todos esses, como se Deus, porque ele está falando que lá no mundo espiritual, pelo menos onde ele, na situação dele, né, que ele é um espírito feliz, não existe a feiura, né, os Uhum. traços fisionômicos perderam aquela dureza do encarnado, né, da raça humana, dos encarnados, perderam a dureza. Terezinha, um Então, ele pouquinho. fala dos corpos. Mas aí, Terezinha, é conquista do ser chegar nesse ponto que ele está, e não porque Deus fez ele assim. É Esse que isso, é, é eu acho aí que é que eu o queria, ponto. É. aí que eu queria chegar. Existe uma lei natural, né, gente? Tem que ser, Isso, não é Deus que Esse, fez e deixou os né? corpos Deus, lindos, graciosos, é, é a situação do espírito. Nós não vimos evolu anteriormente a que o palavrinha mágica, a perispírito, evolução do espírito. isso, nós não vimos anteriormente que o perispírito, ele reflete aquilo que o espírito é? São espíritos felizes. Então, o hum. perispírito deles reflete tudo isso, né? Esse beatificar aqui é no sentido figurado, que eu tive aqui dar uma pesquisada, né? Porque eu estava assim, beatificou, mas é tornar feliz, né? Deus tornou feliz todos é, esses corpos, aí esse beatificar é tornar feliz, né? isso, No sentido mas só que não figurado. foi Deus que fez isso, é o Não, próprio não, Espírito, não. é conquista do próprio Espírito. Ele se Então, fez assim, ele se fez assim. exatamente, Entende? nós estamos falando de espíritos felizes, mas Feliz. também, Terezinha, se formos em outros planetas que ainda são superiores ao próprio planeta Terra, e ainda mais, os corpos serão completa, É não vai ter diferente. nem, não vai ter nem essa forma que nós temos, porque já não A há gente, necessidade. Porque o perispírito vai de acordo com o planeta. uhum, sim. Então, olha aqui, é a linguagem do espírito, né? Ele falar foi Deus que beatificou, que fez. É a linguagem dele, você vê que a forma dele se expressar, né? Mas não é Sim. conquista dele. Ele se fez assim. Ele se fez pela sua evolução, né? Pela sua vontade de se Mas, melhorar, de evoluir. Ele se fez. Mais uma vez, nós temos que prestar atenção, né, em que é o Espírito, né, o Espírito Isso. que está dando a fazer, Mensagem.
né, da mensagem toda, né, o texto todo, né, que é a visão dele, né, não só a visão dele, como é, toda uma O estado encarnação que ele dele, teve, né? o estado Isso aí. dele. É É o estado, estado que ele se exatamente, encontra. E estado que é mesmo, né? conquista dele, né? Do É, progresso dele. Conquista, como aqui na realidade, os corpos perispirituais, né, os perispíritos, sutis, são mais belos e graciosos porque refletem o estado de elevação dos espíritos, né? Uhum. Reflete, né? Nós somos arquitetos dos nossos destinos. Só isso mesmo, nós é que construímos a nossa felicidade ou a nossa É, infelicidade, somos nós, né? Mas também tem uma coisa aí que nós não estamos falando. Não é uma mensagem? Não é uma é, mensagem? Tem um médium. Tem o médium Tem que também, vai né? também de acordo verdade, com o Zélia, vocabulário muito do bem, é médium. verdade, Tem, também tem, tem, é Isso. verdade. O que interfere a na gente mensagem. precisa entender é que Deus criou as leis. Uhum. As leis. O, es- Leis imutáveis, né? a Imutáveis. situação desse espírito que chegou nesse estado foi de acordo com a lei de Deus. Foi de É, acordo com a lei, né? eu entendo nesse sentido que Deus beatificou, como você falou. Sim, nesse sentido. É Criou as assim. leis dele perfeita que Isso, beatificou. Os corpos são beatificados pela sua evolução moral, espiritual. isso. Porque os Uhum. espíritos Por isso que a vivem. gente está aqui na Terra, vindo e vindo, indo e vindo, indo e vindo. Uhum. Terezinha, Zélia, Clara vão continuar sendo o que somos, o que são. Claro, mas Mas aí, quando for dar uma mensagem que necessitar de seu Odilson para dar a mensagem, como é que Zélia, seu Odilson, Terezinha e Clara vai transmitir a mensagem? Sim, vai, obviamente, né, que o A médium gente, tem a a sua gente, colaboração também. nós vamos eu, pôr nossa eu, colher de eu chá, né, também, no meio também. eu também diria, e a mensagem da Zélia? E a sua É, experiência? também, né, claro. Nós Não, Então, somos ela nossa como, entendeu? ela colher, Tem como, muita não, ela coisa aí como para ser médico. estudado, para Não, analisado. ela como médico, eu estou falando, né, como espírito. Entendeu? Então, assim, é um espírito feliz? Sim. Tem até, sim, mas teve um instrumento mediúnico aí. Exatamente. Aí. Terminou aí, gente. Olha, Como é que eu me outra questão é perdi? longa, viu, Zélia? É bem longa a outra, não Não, vai não dar tem como não, Terezinha. Não, Tem que não sorrir, não, tem, não tem como. não tem. Terminou, Terezinha? deixar, Me né? perdi. É. Nós paramos aqui, a próxima é o É a item 10. 10ª, né? Então, pronto. Então, isso Vamos já. pro nono, não é? Não, ô, gente, não é o Ah, O não, 10º? lemos décimo. o nono já? Já lemos Já, o vamos pro décimo 10º. agora. Ah, Agora pois desce. é, pois é, pois é. Faz parte, Clarinha, É que faz parte. eu não virei a minha página aqui. Bom, e aí, Terezinha, alguma coisa a mais? Seu Odilson, Vaninha, entrou. É, Ah, que coisa boa, né, Vânia? Participar, de te ver, estar aqui, que coisa boa que Eu deu. que agradeço muito a Coisa oportunidade. boa. eu acho O assim, a maridão foi gente. trabalhar, é feriado aqui no Brasil, né? Pois é, hoje é feriado, só ouço falar Peraí, isso. gente, peraí, peraí, É. peraí, peraí. Vamos terminar aqui a Ah, é. gravação, vamos parar a Pode ser tudo. gravação. Tá. Terezinha, alguma coisa a mais que você gostaria de salientar? Uma coisa que eu gostaria de falar é assim, uma coisa que eu faço nos nossos outros grupos também, porque às vezes a gente lê, por exemplo, uma frase como essa aqui, né? Como é Deus beatificou. A gente lê e passa direto, né? A gente tem que parar e vamos analisar, né? De Ah, foi acordo com os princípios, perfeito, Terezinha, foi perfeito. Foi de perfeito. acordo com os Foi bem princípios espirituais. pertinente e faz a gente pensar e, sabe, aí a gente vai, para, pensa e vai Uhum. buscar aí o fio da meada. Tá bom. Muito Isso, bom. isso é uma coisa que se chama estudo. Terezinha está trazendo algo que justamente é estudo. Se nós observarmos na continuação, ele observe que ele fala a luz. Então, quando eu fui ver o que a referência Lumière, na época dele, tem um significado que é impressionante, se você ver o que é Lumière, o significado. Então, o que Terezinha está fazendo é o que, como nós estamos fazendo, não é só leitura, não é só passar. Não, Às é vezes tem estudo. coisas aí, né, e ele fala como você chegou e como você viu a luz. Eu falei assim, peraí, que luz é essa que ele está se referindo? Quando eu fui baixar nessa parte do dicionário na época, nossa senhora, eu fiquei assim, ó, peraí, e agora, qual que eu vou procurar ver? Tem todos os detalhes, né?
em várias áreas. Então, é muito bom que a Terezinha está salientando, porque é um estudo para chamarmos a nossa atenção, porque cada um é o que é e vai buscar ver determinado tipo de coisa. Ah, beatitude, ah, luz, Clarinha viu isso? E isso que é gostoso, é por isso que se chama Uhum. estudo, né? Então, alguma coisa a mais? Então, na Por próxima mim, semana daremos continuidade do Essa não, tá capítulo claro. do é capítulo a Clara, 2, né? Semana que vem é a Clara, né? é Clara. Sim, sim. É a Então, Clara. capítulo 2, Espíritos Felizes, número 10, página 220. Então, Sou eu, Clarinha. mas eu sou Pera lá. Não, tá aqui. Peraí, vamos só um instantinho. Então, muito obrigada, Terezinha, a todos que estiveram aqui. Até a próxima semana.